Tá bom, sim? Tá ótimo. Então, nessa ação penal 502-2182, depoimento do senhor Marcos Valério Fernandes de Souza. Sim, senhor. Senhor Valério, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição de acusado pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, segundo nossa lei, isso também não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa oportunidade também que o senhor tem de falar nos autos, tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. Eu vou responder todas as suas perguntas do Ministério Público de quem quiser. Certo. Senhor Valério, o caso aqui é específico relativamente a um empréstimo em que, segundo o Ministério Público, a fonte desse empréstimo seria o Banco Chain e o destinatário final seria o senhor Ronan Maria Pinto. E no âmbito desse processo, existem alguns contratos que foram apreendidos, no qual figura a sua empresa 2S. O senhor pode me esclarecer se o senhor teve algum envolvimento com isso e narrar os fatos do seu conhecimento? Posso, sim, senhor. A assinatura é minha. O contrato foi assinado por mim mesmo. Tá? Não. O senhor pode esclarecer as circunstâncias? Posso, disso? tudo. É importante que a gente volte em 2012 para a gente esclarecer o meu primeiro depoimento. Certo. E depois voltarmos a 2004, que é onde aconteceu os fatos em si. Uhum. Vou tentar ser bastante preciso, porque no início, quando eu dei esse depoimento, as pessoas, por uma série de motivos, eu estava numa briga muito grande e as pessoas tentavam de todas as maneiras, e o senhor sofreu isso, o Ministério Público. Eles têm uma máquina muito grande de desmoralização das pessoas, via as redes sociais, os blogueiros, e via também algumas, não é toda a imprensa não, algumas pessoas situadas na imprensa para tentar. E alguns pontos no Ministério Público. O PT tem essa mania de querer desmoralizar as pessoas para tirar a credibilidade dessas pessoas no que elas dizem. Então, em 2012, o senhor ministro Joaquim Barbosa nos encaminhou ao procurador-geral, o senhor Roberto Gurgel. O meu advogado está aqui, se eu estiver faltando com a verdade, ele pode me interromper a hora que ele quiser. Aí nós chegamos no Ministério Público, fomos recebidos numa sala enorme de reuniões, estava o senhor Gurgel e estava duas procuradoras. O senhor Gurgel virou para nós e falou: o negócio é o seguinte, eu estou com pressa, eu estou te recebendo aqui a pedido do ministro Joaquim Barbosa, mas eu já vou te adiantar, nesse processo do mensalão, eu não vou poder fazer nenhum acordo com o senhor. Nos outros processos que estão correndo na Justiça Federal, sim, nós podemos estudar um acordo. Aí foi um jato de água fria. Aí ele saiu da sala, pediu as duas procuradoras para sair e falou: agora você conversa com o seu advogado aí, se te interessar, o senhor depõe. Aí eu conversei com o meu advogado, doutor Marcelo Leonardo, ele virou para mim e falou: vamos dar um sinal de boa vontade e tudo e esperar. Eu acho que esse acordo nesses processos da Justiça Federal pode ser vantajoso, sim. Vamos dar. Aí nós estávamos com uma pasta cheia de documentos e separamos um pedaço do depoimento, pedaço pequeno do depoimento. E depois sobre esses fatos. Além disso, entreguei nesse próprio depoimento, entregamos contas de outras, provamos contas do outro, Duda Mendonça, outras contas do Duda, e colocamos várias outras contas, tudo, e inclusive ligações no exterior ligando as pessoas nesse depoimento. Bom, aí fizemos o depoimento e tudo, e terminando o depoimento, as duas procuradoras anotaram tudo direitinho, correu tudo bem. Ela falou: o negócio é o seguinte, nós agora vamos analisar e vamos te chamar para um novo depoimento. Né? Aí nós pegamos, ela viu que a gente estava com a pasta e saímos e falou assim: então tá bom, então nós vamos esperar a senhora nos chamar.
Nesse meio tempo, em 2013, 15 de novembro, eu fui preso para cumprir a pena do mensalão. Perfeito. E aí eu sou surpreendido na própria penitenciária com um pedido de uma delegada chamada Andréia. Ela sentou assim na mesa, do lado de cá sentou um procurador e eu sentei aqui assim. Aí ela falou assim, o negócio é o seguinte, eu estou aqui para te ouvir sobre o assunto Lula. Aí eu falei, vai. Aí ela falou comigo, ó, o negócio é o seguinte, é só sua palavra, tudo e tal, e o senhor tem que depor. Aí eu virei para o procurador e falei com o procurador o seguinte, olha, deixa eu te perguntar, eu tenho um acordo apalavrado com o Ministério Público. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, não tem acordo. Aí eu falei assim, também não tem depoimento. Foi assim que eu falei com ele. E se a delegada, chama Andréia, quiser te falar a verdade, ela vai te escrever isso que eu falei com ele. Falei, ó, também não tem depoimento. E encerrou aí. Voltando aos fatos de 2004, Certo. tá? Só deixar claro para o senhor. Não tem nenhum acordo. Não. Eu só estou querendo te falar isso. Sim, porque sim. Depois disso, então só vou te ilustrar para depois disso, que eu era considerado um mentiroso, o jogador, tá? O mentiroso, o jogador e tal, queria atrapalhar o processo. Aí vieram depois falar comigo o seguinte, tudo que você falou é verdade. Depois eu me tornei o cara verdadeiro. Né? Então eu vou te dar detalhes do que aconteceu em 2004. Tá? Eu estava na SMPIB Comunicação, ok? Recebo um telefonema do senhor Silvio Pereira, que queria conversar comigo e tudo. Por quê do telefonema? Porque a SMPIB Comunicação tinha alguns recursos que tinha que passar para o senhor Delúbio Soares, que é notório tudo no processo do mensalão. E o senhor Silvio Pereira virou para mim e falou, Marco, nós fomos encontrar no hotel Sofitel da Sena Madureira, do lado tem uma lanchonete, e nós fomos encontrar nessa lanchonete. Tá? E eu lembro que estava fazendo frio e ele quis ir lá para fora. Aí ele falou, o negócio é o seguinte, nós estamos com um problema, o presidente está com um problema muito sério, está sendo chantageado por uma pessoa, e essa pessoa está exigindo um recurso no valor de 6 milhões de reais. Só um pouquinho, um passo atrás, quem que estava nessa reunião? Eu e o senhor Silvio Pereira. Só os dois? Só nós dois. Certo. O episódio começa assim. Sim. Tá? Aí, determinada essa... Aí ele falou assim, ó, tem que pagar o cara, 6 milhões e tudo. E eu falei, ó, tudo bem, quem é o cara? Eu nem imaginava quem era o sujeito. Era um tal senhor Ronan Maria Pinto. Eu não liguei os fatos, porque eu não acompanhava nessa época. Esse assunto para mim era desconhecido, Excelência. Aí, Excelência, terminada essa reunião, tá? Eu fui conversar com... ele falou, ó, tem que passar esse dinheiro para a empresa dele, que é uma empresa de ônibus. Bom, eu saí dessa conversa e fui conversar com um cara chamado José Janini. Tá? O José Janini, por sua vez, eu perguntei ao José, seguinte, então, o Silvio me pediu isso e pediu que eu passasse um recurso para uma empresa chamada Aviação Santo André, no valor de 6 milhões de reais e tudo, que esse cara tá com alguns problemas com o presidente, não quis falar o que era. Aí o José Janini estava numa empresa chamada Bônus Ponval, tá? E eu lembro disso, que a sede, estava mudando de sede esse pessoal. Certo. E o Janini é que realmente tinha relação, eu não tinha relação com o pessoal da Bônus. A nossa relação era através do José Janini, que tinha relação com o Partido dos Trabalhadores e que a gente já tinha, como é notório, no processo do mensalão. Certo.
Aí o Janine falou, não, pode deixar comigo, que eu vou resolver isso aí, tudo e tal. Falei o nome da pessoa, tudo. Eu falei, então tá bom. Aí o Janine virou para mim e falou, ó, procura saber quem é esse cara. Uhum. Né? Eu falei, tá bom, vou procurar saber e tudo. E eu lembro que eu saí e fui dar uma volta na Brigadeiro Faria Lima, enquanto o Janine preparava os documentos para que eu transferisse os recursos da minha empresa chamada 2S Participações para uma empresa chamada Remar. Bom, aí eu cheguei, assinei realmente os contratos, tá? E fiquei de transferir o recurso para essa Remar através de transferência eletrônica. E nos próprios contratos tinha como voltaria os recursos. Nesse meio tempo saí, fui a Brasília, Excelência. Tá, mas espera aí, como é que apareceu a Remar na história? Porque Não, o senhor falou da aviação, né? Não conhecia a Remar, não sei nem quem é, nunca tive, e apareceu lá porque a Remar é que iria transferir lá para a aviação Santo André. Mas quem que montou a operação? Dentro da Bônus Moval, e já foi me trazido o contrato pelo senhor José Janine ou o Enivaldo, não lembro quem foi. Mas foi a ideia deles colocar a Remar como intermediador? Foi, eu nem conheço a Remar, nem sei quem é o dono, nunca tive com ele, nunca vi na minha vida. Não sei quem é. A ideia foi deles lá e trouxeram, e eu assinei o contrato. Ó, eu assinei, repito para o senhor, assinei. Ponto. E já ia transferir os recursos. Mas daí eu fui para Brasília e comecei a sondar quem era José Maria Pinto, Ronan Maria Pinto. E o que eu fiquei sabendo não me agradou. Tá? O que fiquei sabendo, eu falei, olha, chamei o seu Silvio Pereira novamente, em Brasília, logo que ele saiu do Palácio, tá? É notório também que houve várias... Se eu pegar na quebra do sigilo telefônico e a agenda do Palácio, eu devo ter tido lá umas 600 vezes, e aí você vai pegar, você vai ver, tive lá mesmo e tudo, e procurei saber essa história toda. Aí eu chamei o seu Silvio e falei assim, senhor, o senhor é maluco. Eu não vou fazer. Eu não vou transferir. E vou te contar uma coisa. O assunto é tão sério que eu acho melhor o senhor arrumar alguém de confiança do senhor presidente para resolver esse assunto. Eu não sou dessa confiança. E eu não quero ligação com isso. E usei o termo, me inclua fora disso. Essa segunda reunião com o senhor Silvio, só o senhor e ele ou tinha mais gente também? Só eu e ele em Brasília. Certo. Ele costumava a ficar no hotel Brutri, tá? Só que dessa vez nós não encontramos no hotel, nós encontramos assim que ele saiu do palácio. Eu estava no palácio, e eu também saí, e ele também saiu, e nós fomos conversando dentro do carro. Nessa época ele tinha carro em Brasília, senhor. E aí não soube mais da operação. Eu não ia transferir, não soube mais. Aí passou-se um ano. Eu estava em São Paulo com o senhor Delúbio Soares, e o Delúbio, nós íamos resolver um assunto no aeroporto. Nós íamos resolver um assunto no aeroporto. Aí passamos no banco Chaim. Eu vou falar com o senhor. Não conheci o dono do Banco Chaim, não sabia quem era, nunca tive conta no Banco Chaim, nunca tinha entrado no Banco Chaim, entrei única vez nessa oportunidade. E aí eu estou vendo a conversa, eu calado, eu estou vendo a conversa, e é verdade o que o seu Chaim, não sei qual do Chaim falou aqui, de que o Delúbio me apresentou mesmo.
Aham. É verdade. O Salim Chaim. Não sei se é o Salim, não sei, mas é verdade. Uhum. Ele me apresentou e eu fiquei calado ouvindo a conversa. Aí eu vi que a operação tinha sido feita. Uhum. E vi que o Delu já estava devendo ao banco. Ok? Sim. Aí eu fiquei calado, falei assim, fizeram a operação. Né? E eu falei, perguntei, não, você não quis fazer, não tem nada a ver com isso e tal, tudo. E aí, Excelência, eu fiquei sabendo, depois que estourou o processo todo do mensalão, todo o processo do mensalão, e eu já estava totalmente fora de qualquer contato, assim, e eu vou revelar um assunto aqui para o senhor, tá? Para o senhor saber realmente agora como é que eu fiquei sabendo desse assunto. Uhum. O PT tem a mania de montar comitê de crise. E durante o processo do mensalão, eles montavam um comitê de crise, e esse comitê de crise era toda segunda-feira dentro do Palácio. Uhum. E nesse comitê de crise, no meu primeiro depoimento, apareceu uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E eu tenho testemunha que essa pessoa apareceu no primeiro depoimento, porque ele foi na casa de uma funcionária minha, aonde eu estava com um monte de gente, e ele entrou lá dentro. O primeiro depoimento que o senhor diz no processo do mensalão? No depoimento na CPI do mensalão. Ah, na CPI. Tá. Chama-se Paulo Camoto. Uhum. Ok? Ele se apresentou e eu nunca tinha o visto. Tá? Ele se apresentou, tudo, conversamos sobre tudo que tinha acontecido, o escândalo todo e tal, e foi se passando o tempo. Esse Paulo Camoto é que ficou me pagiando o tempo todo. E eu tenho testemunhas, eu encontrei com ele, não foi uma vez não, N vezes. Uhum. E numa dessas N conversas, eu fiquei sabendo que o senhor José Carlos Goulart tinha feito um empréstimo e que eles tinham pago um empréstimo com o financiamento lá da Sonda. Sei. Foi isso, senhor. Quem contou para o senhor foi o Paulo Camoto? Sim, senhor. E nessa ocasião que ele contou isso ao senhor, era só o senhor e ele ou tinha mais alguém? Não, senhor. Nessa ocasião, o Paulo Camoto ficava muito no hotel Academia de Tênis, no quarto número 45 ou 44, que ele tinha um quarto fixo lá. E todas as vezes que eu fui a Brasília, senhor, eu sempre levava alguém. E todas as vezes que eu encontrei com ele em São Paulo, na Avenida Nazaré, numa lanchonete do lado de uma empresa da Cacau lá, que é uma lanchonete do lado da empresa de chocolateria, de chocolate da Cacau, e que a Avenida Nazaré é em Ipiranga. E o Instituto Lula ficava ali pertinho, e ele ia de carro, e nós encontrávamos ali, e ele conversava comigo e tudo. Eu levava gente. Tá? Quando não era isso, era no supermercado em frente a essa lanchonete, que é Hiroshi, que é um negócio japonês. E para testemunhar esses encontros. Porque eu já sabia que eles tinham uma mania de falar que a gente sempre mente. Sim. Que a gente sempre é mentiroso, que eles são sempre honestos, que eles são sempre isso e tudo. Então, nesse episódio é que eu fiquei sabendo dos acontecimentos envolvendo o seu Zé Carlos Goulart e envolvendo a Petrobras. Tem algumas questõezinhas para o senhor, então, específicas? Com certeza. Certo. Esse é o depoimento que o senhor prestou lá no Ministério Público em 24 de setembro de 2012. Sim, senhor. O senhor chegou a conhecer o senhor Ronan?
Sim, senhor, perdão. Então eu suprimi esse fato. Sim, sim. Tá? Logo depois dessa reunião com o Silvio Pereira, tá? Perfeito. Ele virou para mim e falou assim: Marco, você podia encontrar com o senhor Ronan. Eu desculpa, tá? É porque... O senhor está aqui para esclarecer. É até então. nervosismo e tudo. Aí o senhor, nessa reunião, o senhor, depois que eu falei com o Silvio, ele falou assim: pô, mas você podia encontrar com ele para mim, só para mim ganhar tempo. Eu falei: olha, tá bom, eu vou. E esse encontro foi em São Paulo, no hotel que antigamente chamava Mercury, no subsolo, tá? Tinha uma sala de reunião e estava presente chegou o senhor Ronan Maria Pinto, o senhor Breno Altman, que era o contato deles. Como eu te falei, o PT gosta de pôr pessoas pagiando os outros. Era o contato deles. E eu e o senhor Silvio Pereira. Eu lembro que o Ronan ficava muito no Nextel. Não tinha um Nextel, falando com a mulher dele pelo radinho e tal. E ali eu conheci o Ronan Maria Pinto. E o que foi conversado nessa reunião? Sobre o empréstimo que ele queria comprar. Aí eu tomei conhecimento, né? Que ele queria comprar metade do diário do ABC Paulista. Tá? E que o jornal estava criando muito embaraços para eles lá em Santo André. E que ele tinha oportunidade agora de comprar esse jornal e dar uma sossegada na vida dele lá. Foi isso, Excelência. E junto estava então o Breno Altman. Sim, senhor, Excelência. E o que o Breno Altman participou dessa conversa? O que ele... Sim, senhor, ele participou, até porque ele que defendeu o empréstimo para o senhor Ronan Maria Pinto. O senhor me esclarecer, nessa primeira formatação que a sua empresa 2S iria repassar esse dinheiro ia vir da onde? Da sua empresa mesmo? Da minha empresa mesmo, senhor. Mas isso seria um empréstimo a ser devolvido mesmo? Inicialmente, sim. E eu vou te falar com toda sinceridade. E foi isso que o Silvio me falou, que ele iria pagar de volta o dinheiro para o Partido dos Trabalhadores. Como o senhor viu no processo do mensalão, a empresa emprestava para o Partido dos Trabalhadores e iria receber de volta. Né? E ainda vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei. Tá? As empresas de publicidade do governo federal pagavam 2%. E eu não tinha condições de pagar esses 2%, que a nossa empresa estava em dificuldade. Então nós fizemos esses empréstimos, que seria ponte para o Partido dos Trabalhadores, porque estava no início do governo deles. Tá? E vou repetir, todas as empresas de publicidade do governo pagaram 2%. É isso. Mas esse repasse, por exemplo, a empresa do Ronan Pinto, o Ronan Pinto teria que devolver ao Partido dos Trabalhadores? Sim, teria que devolver o dinheiro. Mas como é que funcionaria daí isso? Porque... na verdade, ele iria devolver em parcelas, Excelência. Em parcelas, de acordo com como é que estava no contrato, Excelência. O senhor mencionou no início aqui, se eu não estou enganado, que havia um problema, uma chantagem. O senhor utilizou essa expressão chantagem? O termo certo é chantagem mesmo. Mas o senhor ouviu isso do senhor Silvio Pereira ou deles? Não, senhor. Ouvi do senhor Silvio Pereira, não do senhor Ronan, do senhor Silvio Pereira. E a primeira conversa dentro do Sofitel Hotel, na lanchonete do lado de fora, foi explícito isso, que os ministros José Disseu, o presidente Lula e o senhor Gilberto Carvalho estavam sendo chantageados. Mas eles sendo chantageados, esse repasse para o Ronan depois devolver, não fica um pouco estranho? Muito, Excelência. Mas foi assim que teria que ser feito. Para falar a verdade, como tem muita coisa estranha nesse governo, e o senhor está pegando agora, foi isso. Não foi lhe dada uma explicação do por que se faria num formato de empréstimo? Não, Excelência. Então, como eu não fiz, e depois veio à tona isso tudo, até porque eu vejo televisão, tudo. Esse dinheiro viria dos contratos de publicidade que a 2S tinha com o governo federal? Não, senhor. Não? Esse dinheiro vinha de empréstimo que a empresa já tinha dentro dela,
já tinham tomado e estava no caixa da empresa para repassar a pedido do Partido dos Trabalhadores, do seu Delúbio Soares e tudo. E aí o senhor mencionou que a formatação dessa operação foi lá com a Bônus Banval, não é? A Bônus Banval, através do... Mas eles já estavam sabendo antes? Ou foi o senhor que transmitiu? Não, eu que fui falar com o senhor José Janine, tá? E o senhor José Janine, tá? Eles estavam mudando de sede para ali, Brigadeiro. E o senhor José Janine que montou o contrato para mim e trouxe para mim assinar. E aí eu dei uma volta lá, porque eu não queria voltar a São Paulo para assinar. Eu esperei ele fazer o contrato, eu fiz os contratos e tudo. E quem passou todos os dados do contrato, como é que ia ser, como é que não ia ser, foi o senhor Silvio Pereira. Senhor. Os dados do contrato? Exatamente. Senhor. Passou para o senhor... Ele estava na ocasião junto com o Não. E como é que você sabe que foi ele que passou? Porque eu pus ele na linha com o seu Janine. E essa história de Remar teria vindo do Silvio Pereira? Ou não. Para falar a verdade, eu não sei, senhor. Eu não conheço essa Remar, nunca vi o dono da Remar, como não conheço nenhuma dessas pessoas citadas, não conheço o seu Zé Carlos Bulay. Mas o senhor, na ocasião lá, por que o senhor não por que não faz um empréstimo direto entre a 2S e a Expresso Novo da Santo André? Porque é muito simples, excelência. Porque a gente estava usando sempre a Bônus Banval. Tá? Como nós fizemos antigamente até em outras transações. Eu estava usando a Bônus Banval e ia fazer tudo pela Bônus Banval. E a Bônus Banval apresentou essa solução, como tinha apresentado para o processo, tanto que nós fomos condenados no processo do mensalão, e a Bônus Banval também aparecia nesse processo. Então, já estava com um relacionamento lá dentro da Bônus, através do senhor José Janine, que tinha relacionamentos e interesse com o governo federal, então usamos a Bônus Banval, excelência. Agora, a solução foi dada por eles. Essa colocação da Remar não foi para, vamos dizer assim, colocar uma camada entre a sua empresa e a empresa Expresso Novo Santo André? Não teve nada disso? Nada disso. Eu nem sabia quando o empréstimo, quando o contrato foi assinado, tá? Eu nem tinha conhecimento ainda de quem era Ronan Maria Pinto. Eu só tomei conhecimento a posteriori quando o próprio Janine virou para mim e falou assim: presta atenção de quem é esse sujeito aí. Aí já acendeu uma... Aí eu fui saber quem que era, por isso que eu não fiz a transferência. Excelente. Essa reunião com o Janine foi antes ou depois dessa reunião lá com o Ronan e com o Breno Altman? Não, foi antes. Foi antes. Qual que foi antes? Do Janine? Da do Janine foi antes. E tanto que estava tudo preparado. E quem marcou a reunião com o Breno Altman e com o Ronan foi o próprio Silvio Pereira. E eu fui na reunião sem mais detalhes. E eu estava hospedado no hotel. Eu simplesmente desci e fui lá embaixo. Algumas questõezinhas aqui. O senhor tratou dessa operação com o dono da Remar, Oswaldo Rodrigues Vieira Filho? Nem conheço, excelência. Nunca vi na minha vida. Nem sei quem é. O senhor Luiz Carlos Casante? Nem sei quem é, excelência. E o Enivaldo Quadrado? O Enivaldo Quadrado eu conheço, que é através da Bônus Banval. Certo. O senhor, mas eu tenho que te falar o seguinte: nada acontecia na Bônus Banval sem a aquiescência do José Janine. Mas o senhor chegou a tratar dessa operação com o senhor Enivaldo Quadrado? Nunca. Eu vou voltar a falar para o senhor que é importante. Nada na Bônus Banval acontecia sem a aquiescência do senhor José Janine. Nada. Interrompe um minutinho, então. Mando aqui. Nação Penal 502.21.82.33, retomando o depoimento do senhor Marcos Valério Fernandes de Souza. Senhor Marcos Valério, no depoimento que o senhor prestou anteriormente, o senhor declarou que posteriormente Silvio Pereira disse ao depoente que esse empréstimo de 6 milhões seria feito no Banco Chaim, por José Carlos Bunlai. O senhor Silvio Pereira disse isso ao senhor mesmo? Não, senhor. Aí, se eu me perdoe a falha aí. Tá ok?
como tinha passado muitos anos disso, e depois que veio à tona esse processo, eu procurei detalhar, no mínimo detalhe, todo inclusive com detalhes de tudo que aconteceu. Quem me contou essa história toda chama-se Paulo Okamoto. Foi o Paulo Okamoto, então. É. Mas o senhor ouviu sobre ela primeiro com o senhor Delúbio no Banco Chaim. Sim, senhor. Mas Verdade. no Banco Chaim eles não mencionaram o nome do senhor Bunlai? Não, senhor. Não mencionaram para mim, não. E o que eles conversaram lá no Banco Chaim? Qual que foi a conversa do senhor Delúbio com o senhor Chaim a respeito desse empréstimo? Para pagar, para não pagar, ou para ter alguma... O que foi Ele discutido? estava, o senhor... Eu não sei qual dos Chains. Sim. Eles estavam cobrando o empréstimo do senhor Delúbio Soares, e o Delúbio estava dando, desculpa o termo, ele estava dando uma barrigada neles. Tem um contrato, os contratos nos autos, embora o senhor já tenha reconhecido aí que o senhor assinou, mas eu vou tomar a liberdade de lhe mostrar. Um deles, então, é o contrato Empresa 2S Participações Limitada, Remar, empréstimo de 6 milhões, e o contrato datado de 22 de outubro de 2004. Peço para o senhor dar uma olhadinha. Sim, senhor. Minha assinatura e procede, senhor. Quando foi mostrado esse contrato, o senhor também lhe foi mostrado o contrato entre a Remar e a Expresso Novo Santo André? Não, senhor. Tem um contrato com a Remar que está assinado só pelo dirigente da Remar, que ele é um pouquinho diferente desse primeiro contrato. Vou lhe mostrar aqui. Que eu lhe mostrei, a cláusula primeira especificamente tem uma diferença de número de prestações, parcelas. Peço para o senhor dar uma olhadinha. A cláusula primeira são ligeiramente diferentes. Senhor, o único contrato que eu assinei tem a minha assinatura, e eu assinei 3 vias. Tá? Foram me colocadas 3 vias. Mas o senhor sabe me dizer se foi uma versão que foi feita primeiro e não foi aprovado? Lembra disso? Não, senhor. Não, senhor. Eu estou para te falar e desculpa, eu não posso afirmar, eu posso afirmar aquilo que eu vivi. Sim. E aquilo que eu fiz. Tá? Eu estou para te falar e deduzir que esse contrato é o que foi feito com o seu Zé Carlos Goulart. Acho que por hora são essas questões do juízo. Eu passo ao Ministério Público, então. Obrigado, Excelência. Boa tarde, senhor Marcos. Boa tarde, senhor. Tudo bem. Então, houve essa reunião no Hotel Mercury. No seu depoimento, o senhor coloca aqui que era outro nome para o hotel, o nome Pullman. Não, senhor. Ele inicialmente chamava Hotel Mercury, senhor, e hoje ele tem o nome, não sei se é hoje, mas ele mudou de nome e virou Puma. Na Tá? Avenida 24 de Maio, São Paulo? É 23 ou 24 de maio. Eu vou te explicar como é que ele é, tá? Que aí fica fácil o senhor localizar. A avenida passa por baixo e um ramal passa por cima. Ele está lá em cima, é um prédio enorme. Caminho para o aeroporto lá do... Caminho do aeroporto e indo para o centro lá, senhor. Ele é todo espelhado, tudo. O senhor falou da chantagem. Foi mencionado para você que estava existindo uma chantagem, correto? Sim, senhor. E no que consistiria essa chantagem? Senhor, posso me dirigir à excelência, ao juiz, senhor? Sim. Se o senhor souber, não que o senhor... Senhor, eu gostaria de não responder essa pergunta porque ela é muito... O que eu fiquei sabendo é muito grave. Mas E o senhor não vai poder garantir a minha vida, senhor. Bônus Banval, afinal de contas, era de José Janene? Senhor,
eu vou responder o que eu vivi. Tá ok? O senhor fique à vontade. Eu não vou mentir para o senhor. Então eu vou responder exclusivamente o que eu vivi. Tá? Nada na Bônus Banval acontecia sem a presença do senhor Giannini. Ok. Tá? E vou responder outra coisa para o senhor, que é importante. Tá? Meu relacionamento com o senhor Alberto Youssef era zero. Eu tinha visto ele algumas vezes, eu saindo da sala do senhor Giannini, ou do apartamento do senhor Giannini, e ele entrando. Mas eu nunca troquei conversa com ele sobre alguma coisa. Tive algum encontro com ele depois que o Giannini morreu. Mas meu encontro com ele é zero. Outro esclarecimento. No mensalão, a 2S fez repasses para conta da Natimar custodiada na Bônus Banval. Essa informação é correta? Não, senhor, não é correta. A informação correta, senhor, é a 2S transferiu-se para Bônus Banval. Não foi para a Natimar. E depois, coitado do dono da Natimar, eu nunca vi na vida. E ele mesmo, no seu testemunho, ele fala assim, eu não sei nem quem é esse senhor Marcos Alegre. Sim, mas nesse caso da nossa denúncia, o senhor não imaginou que essa transferência ocorreria da 2S para Bônus Banval? De repente surgiu uma terceira empresa, o senhor não achou, não quis saber o porquê que a Bônus Banval não quis se vincular diretamente àquele repasse? Deixa eu te falar e ser muito transparente com o senhor. O relacionamento com o José Giannini, ele transcendia qualquer... Ele é um relacionamento aberto aos dirigentes do Partido dos Trabalhadores e ao Palácio. O Giannini frequentava o Palácio. E eu simplesmente assinei um contrato que, para mim, essa Remar era deles. Foi na confiança, posso dizer isso? Diria mais ainda. Nós não podemos ser hipócritas de falar que é confiança, não. É porque ele que fazia naquela época, fazia todos os pagamentos do Partido dos Trabalhadores. Passou num dado momento, eles fazerem. Tanto que está no processo do mensalão. Foi por reverência, posso dizer assim? Não, foi porque eles prestavam esse serviço. Não vou mentir para o senhor, eles prestavam esse serviço. Eles entregavam o dinheiro na mão da pessoa. Você está entendendo? Eu fui claro? Ou o senhor quer que eu seja mais... Não, tudo bem, só porque vamos para o objeto da nossa denúncia. Sim, senhor. O senhor, então, a partir dessa conversa com o senhor José Giannini, estruturou esses contratos, estruturou a operação e... Não, senhor. Não fui eu que estruturei a operação. Foi o senhor José Giannini. O José, e quem passou os dados da operação para o José chama Silvio Pereira. Eu vou repetir novamente, tem que ficar bem claro. Foi o seu Silvio Pereira. Então, posso dizer que essas pessoas estruturaram a operação e o senhor, no primeiro momento, se propôs a operacionalizar a transferência? Não propus operacionalizar. Não. Eu tinha dentro da empresa um dinheiro que eu tinha que passar para o Partido dos Trabalhadores. Tanto que isso é palco do processo do mensalão. E ia usar esse dinheiro para transferir para eles. E eu não usei esse dinheiro porque o que eu descobri, eu não queria meu nome envolvido nisso. Mas aí, desculpa uma intervenção, aí que vem uma indagação minha. Por favor. Esse dinheiro ia retornar à sua empresa? Se o senhor tivesse feito a A operação? informação que eu tinha é que esse dinheiro iria retornar, sim, senhor. Mas não era do Partido dos Trabalhadores? Era do Partido dos Trabalhadores e, pelo que eu notei, o partido estava cobrando de volta depois. Bom, desculpe. Tá, mas esse dinheiro se repassou para o partido por meio, por exemplo, da Bônus Banval ou ficou... Não, senhor. Como está aprovado no processo, e o juiz excelência que deve ter notícia também, nós utilizamos a Bônus Banval para vários pagamentos. Isso está claro no processo do mensalão. Nesse caso, nós íamos entregar para eles, e eles, Bônus Banval, é que ia fazer chegar... Posso voltar ao processo do mensalão, excelência?
Não, acho que já Não. é familiarizado, não é que usava Não. para pagar. Acho que. Não, eu já entendi, mas você tinha essa disponibilidade em caixa. O senhor desistiu de transferir para o Partido dos Trabalhadores, de fazer o empréstimo para o Partido dos Trabalhadores? Não é para o Partido dos Trabalhadores. Eu desisti de transferir para Bônus Bonval a pedido do Partido dos Trabalhadores. Ficou com a disponibilidade da 2S, o dinheiro. O dinheiro ficou na disponibilidade da SMPIB Comunicação. A SMPIB era, como está provado no processo, era a empresa que transferia os recursos, Excelência. E ela tinha alguns contratos públicos? Por exemplo, Sim, já está provado que sim. E eu vou repetir, porque tem que deixar claro. E o que eu estou falando aqui eu nunca falei. Deixa eu te falar. Todas as empresas do governo que prestavam serviço de comunicação eram obrigadas a repassar dinheiro para o partido. Inclusive a SPMB. A SMPB não, porque ela fez os empréstimos e era o caixa que estava, através dos empréstimos, e foi palco até do processo do mensalão. Tá, e daí eu, já me caminhando para o encerramento, daí o senhor então assinou o contrato, se propôs a repassar o dinheiro para Bônus Bonval a pedido do José Janene e... Não, senhor. A gente não pode, mesmo ele estando morto, nós não podemos julgar a lama nas pessoas. E isso é um pecado. Na verdade, quem pediu para que eu passasse para o senhor Ronan Pinto chama Silvio Pereira e eu utilizei, que ela já fazia esse serviço para o Partido dos Trabalhadores, a empresa Bônus Bonval. E quem reestruturou o contrato foi a empresa Bônus Bonval, na pessoa do seu José Janine, e aí eu fui lá e assinei o contrato na presença. Ok, essa parte ficou clara. Mas ali, a partir do momento que você assina o contrato, até o momento que você fala, opa, não vou fazer, para essa pessoa não vou passar dinheiro, não vou ficar fora disso. O que aconteceu da assinatura do contrato até o momento que você chegou e falou, opa, me deixa fora disso? Como assim? Desculpa, eu a partir posso do momento que o senhor estar... assinou Eu o quero te contrato, responder corretamente e não quero o errar. senhor assinou o contrato e depois que o senhor assinou o contrato, o senhor desistiu de fazer a operação porque, nas suas palavras, o senhor foi ver quem era Ronan Maria Pinto, correto? Sim, senhor. O que aconteceu? Como é que se descobriu quem era Ronan Maria Pinto? O que o senhor fez para descobrir quem era Ronan Maria Pinto? Excelência, o que eu descobri é muito sério e eu não queria me envolver. E vou pedir para não responder essa pergunta. Por quê? Porque é um assunto muito grave e eu não quero correr risco. Eu estou preso e numa penitenciária. Ok. Após a condenação, durante a denúncia no mensalão, e, enfim, durante o desenrolar do processo, alguém ofereceu recursos para o senhor não falar sobre esse tema? Não, senhor. Não. Houve. Aí eu teria que entrar num assunto que não é da denúncia, Excelência. É uma história muito longa? A história é de brigas e vindas e envolvendo pessoas do seu Paulo Okamoto, do presidente Lula, e que não diz respeito a esse caso, Excelência. Acho que não. Então não. Estou Tá. satisfeito. Agradeço. Certo. Eu deixo o defensor do próximo acusado para eventuais perguntas no final e passo a palavra à defesa de Ronan Maria Pinto. Tem perguntas? Boa tarde, senhor Marcos Valério. Boa tarde, senhora. Eu vou ficar assim por causa da câmera. Claro. Esse Eu só perdão queria que o senhor me esclarecesse qual é o vínculo desses dois contratos. O senhor saberia me dizer? Porque tem um contrato que o senhor assinou, que o senhor afirmou que assinou, e tem um outro que o senhor também figura como mutuante. Deixa eu só achar aqui. Que o senhor figura como mutuante e envolve a sua empresa. O senhor saberia me esclarecer por que existem esses dois contratos? Eu vou... Acho que foi isso que eu já perguntei, né, doutora? Então... Mas se eu quiser eu respondo. Eu não me nego a responder nada. Ele só... Respondi já para o senhor. Tá? Então já foi perguntado. Tudo bem.
existe um documento nos autos, que é o anexo 56, que ele apresenta um fluxo de uma operação existente entre a Remar e a 2S, que é a empresa do senhor. E esse documento ele é datado de 27 de outubro, depois do empréstimo, depois da data do empréstimo. E aqui ele trata de que esse dinheiro seria repassado para o senhor. O senhor afirmou que teria desistido dessa operação, mas o senhor saberia explicar por que esse valor seria devolvido ao senhor depois do momento que o senhor disse que ter desistido? Vou responder com toda a explicação. Tá. Esse contrato, e tem que ficar muito claro, e para a gente não perder a cronologia das datas. Ok? Preste atenção. Eu encontro primeiramente com o senhor Silvio Pereira no hotel Sofitel, da Sena Madureira. Eu tinha dinheiro deles, que eu falo, do Partido dos Trabalhadores, que eu teria que repassar. Ok? Uhum. A princípio, eu viro para eles e falo, ok, vou fazer. E procuro o senhor José Janine. Eu, Marcos Valério, a 2S, teria que fazer um depósito. E teria esse dinheiro disponível nessa data, doutora. E aí, nesse meio tempo, Excelência, eu vou a Brasília, procuro saber das coisas, encontro com o seu Silvio Pereira e tudo, e viro para ele e falo assim, não vou transferir. Me inclua fora dessa brincadeira. O que eu descobri é muito grave. Ainda dou o maior, como é que eu vou usar o termo? Esculacho, Excelência, nele. Entendeu? E falei, olha, não vou transferir. Como eu não vou transferir mesmo, ninguém me deve. Por isso essa data. Essa data não tem nada a ver com o empréstimo dele, que foi feito do seu Zé Carlos Goulart. Depois disso, como eu dei um não nele, eles devem ter se encontrado com o Zé Carlos, eles devem ter procurado o banco, aí eu não sei o que aconteceu. Aí nós estamos na suposição, e aí eu estou se leviando em levantar falso contra as pessoas. E, por sinal, um grande pecado, não vou fazer isso. Tá, não, mas aqui o dinheiro já estava sendo depositado na conta do senhor Ronan. Não, eu vou repetir, porque eu acho que a senhora não entendeu. Tá, então, por favor. Que é importante que a senhora entenda. Qual documento que é, doutora? É o do anexo 56, do fluxo da devolução do dinheiro, do valor da parcela. Eu não vi. É esse aqui que a doutora está se referindo? Esse. Deixa eu ver, Excelência. Eu estou pensando que ela está falando do contrato, Excelência. Não, é esse documento aqui, se eu quiser dar uma olhadinha. Desculpa, não tem minha assinatura. Não, mas tem aqui que o valor que seria devolvido ao senhor com o pagamento das parcelas... Não, eu só quero entender uma coisa. Desculpa, para me responder eu preciso saber. Sim. Quem produziu esse documento? Nunca vi esse documento antes. Nunca. O senhor está respondendo. Não, eu só estou querendo te perguntar... Desculpa que eu pensei que era o contrato, tá? Tá. E eu estou imaginando que só está falando da data do contrato. Não, eu só estou então, dizendo desculpa. que o senhor teria desistido... Esse contrato, esse documento aqui, ó... Sim, de fato não tem assinatura do senhor, não tem, realmente. Mas se o senhor teria desistido, nessa data aqui, o senhor Ronan ele já estava recebendo os recursos do empréstimo. Eu não sei. Eu não sei do empréstimo. Eu não sei o que eles fizeram no Banco Chaim. Eu não acompanhei isso. Se você virar para mim o seguinte, que dia que eles encontraram? Quando foi? Quando depositaram? Eu vou falar com a senhora que eu não sei. Tá, e o senhor não sabe informar por que o valor dessa parcela seria devolvido? Porque consta essa indicação aqui que seria devolvido para a empresa do senhor. Deixa eu repetir, que é importante. Sim. As pessoas só pagam para alguém se alguém deposita e prova que emprestou, então você vai receber.
Se eu não depositei, ninguém me deve. Você concorda comigo? Mas aparentemente existia um contrato que o senhor tinha assinado. Deixa Tudo bem. eu te contar. Então, é o seguinte, deixa eu te falar com toda sinceridade. Eu não soube do senhor Berti, eu nunca vi na minha vida, não soube do Zé Carlos Bulay, não soube da conversa que alguém possa ter tido com ele, quem teve, quem o convenceu, e não soube nem o dia que o senhor Ronan recebeu. E nem se ele ia pagar de volta para o senhor Zé Carlos Bulay. Agora, para mim é que não é. Esse documento, deixa eu te falar, eu desconheço. O que eu assinei, eu assumo. Ok, Celeste? Sim. Tá. Sim. Doutora? Bom, acho que o senhor não vai... o senhor afirma que descobriu que o então presidente, ex-presidente, estaria sendo extorquido, José Dirceu, Gilberto Carvalho. Essa pergunta o senhor não vai se recusar? Não, vou responder. Não venha desvirtuar o que eu falei, Excelência. Por favor, doutora. Eu vou repetir, que é importante. E até para deixar claro a cronologia dos fatos e o verdadeiro acontecimento. Quem virou para mim e me contou inicialmente que o senhor Ronan Maria Pinto estava extorquindo o senhor Zé Dirceu, o senhor Lula e o senhor Gilberto Carvalho foi Silvio Pereira, em São Paulo, na rua da Sena Madureira, no Hotel Sofitel, numa lanchonete francesa que tem do lado de fora, do lado lá do hotel. E vou ser mais ainda objetivo com a senhora. A posteriori, depois de tudo acontecido, eu fui a Brasília saber quem é Ronan Maria Pinto. E o que eu fiquei sabendo, eu não gostei. Tá, mas naquela ocasião o senhor não soube o teor do que o Silvio Pereira teria retratado ao senhor? Não, mas eu fiquei sabendo, Excelência. Vou repetir novamente o que... Sim, de que modo que o senhor ficou sabendo? O senhor pode dizer? Eu vou pedir para não Tá, responder, porque eu cumpro pena numa penitenciária. Tudo bem, sem perguntas. Sem mais perguntas. Seguindo aqui a ordem, a defesa de Anivaldo Quadrado. Defesa de Luiz Carlos Casante. Defesa de Breno Altman. Sim, excelências. Dá o microfone, doutor. Chega. Boa tarde, senhor Marcos Valério, sou Atom Afonso, sou advogado do senhor Breno Altman. Eu só queria precisar, a reunião que acontece no Hotel Mercury, o senhor falou, acontece depois que o senhor vai a Brasília e sabe quem era o senhor Ronan Maria Pinto, é isso? Sim, senhor. O senhor disse que nessa reunião o senhor Breno Altman esteve presente. Digo, e é verdade, senhor. Tá bem, não está em discussão isso, o senhor disse. O senhor disse também que essa reunião foi marcada a pedido do senhor Silvio Pereira, verdade? Senhor, verdade verdadeira. E qual era o objetivo dessa reunião? O senhor Silvio estava tentando ganhar tempo com o senhor Ronan Maria Pinto para ver quem que é que ele ia arranjar para fazer esse empréstimo, senhor. Então o objetivo dessa reunião era apenas ganhar tempo com o senhor Ronan Maria Pinto? O objetivo dessa reunião é enrolar o senhor José Maria Pinto. Tá bem, não temos deixar perguntas. Claro para o senhor. Certo, mas o senhor já respondeu também isso. A defesa de Natalino Bertin. Sem perguntas. A defesa de Oswaldo Rodrigues Vieira Filho. Tenho duas perguntas, excelência. Senhor Marcos Valério, boa tarde. Boa tarde. Só para confirmar, o senhor não conhecia a empresa Remar e muito menos sabia quem era o seu sócio ou a pessoa responsável por essa empresa? Eu vou ser transparente com o senhor e verdadeiro nessa pergunta, porque eu não estou aqui para prejudicar ninguém, simplesmente falar a pura verdade. Nunca vi, nunca soube, e só tomei conhecimento dessa empresa depois das investigações do Ministério Público. Tá. Só para confirmar também a respeito de uma questão de tempo, quando para mim a empresa era do Janine, deixa claro para você. O senhor tinha essa impressão que a empresa seria pertencente a Bônus ligada ao esquema da Bônus Naval? Ao esquema da Bônus. Tá, perfeito. Uma outra pergunta, senhor Marcos Valério. O senhor
assinou o contrato que lhe foi encaminhado pela Bônus Banval. O contrato foi feito, Entre a 2S e não a foi Remar. encaminhado. É importante deixar isso claro. Ah, pois não. Tá? Eu estou tentando ser muito detalhista para Ótimo. não prejudicar ninguém, colocar culpa em ninguém, porque eu sei o que é isso, tá? E eu fui gravemente penalizado, e também não deixar ninguém também isentado dos seus devidos, né? Essa conversa eu coloquei para o Janine, e eu dei uma volta, andei, fui lá no shopping Iguatemi, depois voltei e tal. Quando eu voltei, já assinei o contrato, Excelência. Tá. Então, o senhor tomou conhecimento da pessoa a quem seriam destinados os recursos após ter assinado o contrato? Ao senhor José Maria Pinto? O Ronan Maria Pinto? Ronan Maria Pinto, é isso? Sim. Não, senhor. Eu tomei conhecimento do senhor nome Ronan Maria Pinto num encontro com o senhor Silvio Pereira no Hotel Sofitel. Esqueci o nome do senhor, perdão. José Carlos. Do senhor Dr. José Carlos. Tá. O senhor se recusou a fazer a transferência em que momento? Eu me recusei a fazer a transferência quando eu fui a Brasília, doutor, e descobri o que era o que estaria por trás. O que é o problema. Ah, entendi. Tá. Agora ficou bem esclarecido. Estou satisfeito, Excelência. A defesa de Delúbio Soares. Sr. Marcos Valério, boa tarde. Boa tarde. Sr. Marcos, o senhor falou agora há pouco que não teve conhecimento nas reuniões posteriores, e não aquela primeira que o senhor foi no Banco Chaim, de que não teve informações sobre quem teria pego o empréstimo, como se deu o empréstimo. Mas me permita lhe fazer uma pergunta muito objetiva, de que, quando o senhor esteve no Banco Chaim, e o senhor disse que foi levado até lá pelo Delúbio, em São Paulo, nessa reunião em que o senhor foi apresentado aos donos do Chaim, e o senhor somente ouviu a conversa, o senhor não participou da conversa, o senhor disse que viu o Delúbio conversando com o pessoal do Chaim. O senhor ouviu nessa reunião alguém falando sobre quem teria tomado o empréstimo? Tá. Vamos posicionar isso claramente para que fique claro até para o juiz na hora de julgar o processo. Tá certo? É importante falar o seguinte: eu só fui ao Banco Chaim 1 ano depois. Ok? Ok. E é importante falar que o depoimento no que tange a minha presença no Banco Chaim, desse Chaim, que eu não, desculpa, esqueço o nome dele, é verdadeira. Ok? E o assunto foi o empréstimo, que estava atrasado. E a conversa foi uma conversa rapidíssima, porque nós vimos resolver outros assuntos, que não tinha nada a ver com esse episódio. E realmente não foi colocado quem era o tomador. Perfeito. Foi colocado qual o valor? Não. Era devedor. Mas não falava qual o valor? Não falaram qual Tá o valor. bem. Teria sido dito qual a finalidade do empréstimo? Deixa eu te contar, você está me perguntando um assunto que eu só tomei conhecimento do empréstimo. Não, ótimo, então perfeito. Então lá naquele momento. só se disse que havia uma dívida e que estava em atraso, ponto. Só isso, ponto. Perfeito. Exato. Eu estou lhe fazendo essas perguntas porque elas fazem toda a diferença em razão da acusação. Perdão, desculpa a falta de impaciência minha e eu peço desculpa. Não, eu que lhe peço pergunta por ficar refazendo essas perguntas, mas é porque a vida de uma pessoa também, que é o meu constituinte. Justamente, eu sei o que é ser condenado, e eu sei o que é cumprir pena, e eu sei o que é fechar uma cadeia todo dia, 6 horas da tarde. Então eu sei o que é isso. Então o senhor sabe o trabalho que nós temos que fazer aqui nesse ano da defesa. Respeito. E sei a responsabilidade do juiz também. Em algum momento dessa conversa junto ao Banco Chaim, se falou da necessidade de simulação ou triangulação do dinheiro para o Ronan Maria Pinto? Não teve nem espaço para isso. Foi muito sucinta a conversa. Só para ficar claro. Não, tudo bem. O senhor Paulo Okamoto... Okay. O tamanho do áudio. Então, nessa ação penal 502.21.82.33, continuidade de depoimento do senhor Marcos Valério Fernandes de Souza, ainda com a palavra a defesa do senhor Delúbio Soares. Obrigado, Silêncio. Senhor Marcos Valério, continuando a pergunta,
Na ocasião em que o senhor disse que o senhor Paulo Okamoto lhe contou que Bunlai teria sido o tomador do empréstimo junto ao Banco Chain, é isso mesmo que o senhor disse agora há pouco? Sim, senhor. Ok. O senhor Paulo Okamoto, nessa mesma ocasião, teria lhe dito como se deu o pagamento desse empréstimo, se é que ele ocorreu? Foi pago esse empréstimo? Eu vou repetir que já respondi, Sim, mas sim. eu quero deixar claro. Ok. Ok? E eu vou falar uma coisa, talvez o seu cliente não vai gostar, mas eu vou falar. O PT tem a mania de desmoralizar as pessoas. Tá? Ele planta na rede social e planta na imprensa. Vou repetir, não é todos da imprensa. E planta dentro do Ministério Público. Eu vou repetir e deixo claro. E planta. O senhor também deve ter sido vítima disso. Tá? E então vou repetir o que aconteceu. Tá? O senhor Paulo Okamoto, entre várias conversas e vários problemas e várias brigas que nós tivemos e várias discussões e vários assuntos que eu fiquei sabendo, tá? Me colocou que houve o empréstimo e que o senhor Zé Carlos Bunlai era o tomador. E que esse empréstimo tinha sido pago com a sonda. Ok? Eu não tinha detalhes da data, eu não tinha detalhes, depois o Ministério Público aqui apurou tudo direitinho. Perfeito. O senhor sabe dizer se, ou nessas conversas com o senhor Paulo Okamoto, ele teria dito ao senhor se por ocasião do empréstimo feito do Banco Chain ao senhor José Carlos Bunlai, teria tido a necessidade de simular o crédito do tomador de empréstimo? E eu justifico a Vossa Excelência o porquê da pergunta, porque a acusação é de gestão temerária sob análise de crédito de quem tomou o empréstimo. É uma acusação do crime antecedente, que não é versado nessa ação, mas é importante. Gestão fraudulenta, né? Oi? Gestão fraudulenta, sim. Sim, sim. Mas de qualquer forma tem a ver com a forma como se deu o empréstimo. Se eventualmente o senhor Paulo Okamoto teria dito ao senhor de que... O quê? Se o senhor Paulo Okamoto teria dito ao senhor Marcos Valério de que, por ocasião desse empréstimo concedido ao senhor Bunlai, se houve alguma simulação ou necessidade de alguma fraude na concessão de crédito ao senhor Bunlai. Se foi tocado nesse assunto. Eu vou ser novamente e tentar ser mais explícito ainda para o senhor. A Bônus Bonval era utilizada para entregar dinheiro, como entregou para o PT em algumas ocasiões, como está no processo do mensalão. Ok? A Bônus Bonval tinha que simplesmente entregar o depósito que eu iria fazer para o senhor Ronan Maria Pinto. E era em dinheiro, doutor. Não era depósito em espécie, não. Uhum. Entendeu? E esse contrato era isso. Como sempre foi feito no mensalão. Deixar claro para o senhor. Não estou aqui, eu estou tentando esclarecer para o senhor e deixar claro. E como eu não depositei, deixa eu te falar, eu não sei o que aconteceu. E o senhor Paulo Okamoto foi, e você bastante objetivo com o senhor. Houve um empréstimo para o senhor Zé Carlos Bunlai e foi pago com a sonda. Ponto final. O senhor não sabe para onde foi o dinheiro, qual o valor? O Paulo Okamoto não falou para o senhor? Não sei. Perfeito. E para falar a verdade, nem quero saber. Perfeito. O senhor Paulo Okamoto chegou a mencionar a participação do senhor Delúbio? Deixa eu te contar. Eu soube da participação desse empréstimo, quem foi, como é que foi, tá? A princípio, com o seu Paulo Okamoto. Mas detalhes disso, quem operacionalizou, quem fez, quem não fez, através das investigações do Ministério Público. E eu assisti na televisão. E o cara que era um mentiroso, virou verdadeiro. Tudo. E, desculpa, perdão, senhor. E pior ainda, depois o senhor Delcídio do Amaral fez uma delação. E o que eu falei lá em 2012, ele falou assim, o que ele falou lá em 2012 é verdade, hein? Marcos falou que o Lula sabia. É verdade. Perfeito. Então, só para chegar a
resposta objetiva à minha pergunta. Mentiroso eu passei a ser o quê? Verdadeiro. Perfeito. Então, nessa ocasião, o senhor Paulo Camoto não tocou no nome do senhor Delúbio. Deixa eu te contar. Não, o senhor pode responder objetivamente. Ele Não. chegou a mencionar o nome do senhor Delúbio? Não. Pronto. É, exatamente. Obrigado, era isso. Na ocasião em que o senhor conheceu o senhor Ronan, onde estavam também Breno e Silvio, segundo o senhor disse agora há pouco, em algum momento foi mencionado o nome do senhor Delúbio? Não. Pera. Deixa eu importar. Desculpa, eu não vou perder a paciência. Nada disso. Espero que não, porque eu só estou fazendo uma pergunta muito simples. Não, tá certo. Eu sei que é a responsabilidade da vida de uma pessoa. Vida. Deixa eu te contar uma coisa. A reunião no Sofitel Hotel foi uma única vez. Se eu falar que eu vi o senhor Ronan 2 vezes, eu estou mentindo. Única vez. E o homem estava louco no Nextel, falando no radinho com a mulher. Ah, estou chegando, estou isso, estou aqui. E nós nem tocamos em assunto. Nós falamos, ele estava doido para pegar o dinheiro para comprar o diário. E quem me falou que ia comprar o diário foi ele mesmo. Tá claro? Sim. E a pergunta que lhe fiz. Pode falar. Em algum momento nessa reunião? Não. Pronto. Era só isso. Tá bom. Quando na reunião, na Bônus Banval, em que se sugeriu o nome da Remar, em algum momento você tocou no nome do senhor Delúbio? Não. Nós temos que ser. Não, o senhor pode responder objetivamente. Não é porque o Foi cara está mencionado, morto né? que eu vou fazer sacanagem. Isso é um pecado. Deixa eu falar. O contrato foi me trazido e quando eu cheguei para assinar o contrato, estava lá o nome da Remar. Eu não sei quem é a Remar, nunca vi. Para mim a Remar era deles. Do Janeri, né? Tá? E nós não tocamos mais nada. Eu simplesmente assinei o contrato e fui embora. Perfeito. Então, em algum momento você tocou no nome do Delúbio nessa ocasião? Não. Ok. Em algum momento, em todos esses momentos, em todas as reuniões, se mencionou que deveria haver um escamoteamento, ou seja, esconder a origem do dinheiro ou o destinatário desse recurso? Não. O dinheiro, como foi feito no processo do mensalão, saía sempre da empresa SMPB. E eu ia transferir através da 2S para... Porque como a 2S transferiu, ela tinha caixa. Tanto que ela transferiu no processo do mensalão. O senhor sabe disso. Sim. E aí eu ia transferir. Como eu fiquei sabendo a posteriori o que aconteceu, eu falei, não, estou fora. Perfeito. Mas mesmo antes de o senhor dizer estou fora, em algum momento disseram para o senhor que deveria haver uma... esconder a origem ou esconder o destinatário? Não. Perfeito. Sem mais perguntas, Silêncio. Certo. A defesa de Sandro Tordim. Sem perguntas. A defesa do próprio acusado tem questões que você quer responder, doutor? Eu peço desculpa de ter sido detalhista. O contrato entre a 2S e a Remar, que ele foi exibido, esse contrato foi executado? Não. Algum dinheiro relativo a essa operação passou por conta da 2S Participações? Não. Quando o senhor se recusou a fazer o contrato, o senhor pediu alguma via do contrato, pediu para rasgar o contrato ou simplesmente ignorou já que o contrato não ia ser executado? Ignorei, porque eu não ia depositar mesmo. Ok. Estou satisfeito. Não tinha sentido. Alguns esclarecimentos do juiz aqui, algumas perguntas me ocorreram. Até nessa pergunta do seu defensor, o senhor tinha o contrato assinado, o senhor não ficou com receio de que poderia ter algum problema? O senhor não pediu de volta as vias ou não tomou alguma providência? Boa pergunta. O relacionamento com a Bônus Banval era tanto de confiança, né? E como está provado no mensalão, a Bônus transportou milhões. Que como eu não transferi para esse assunto, para mim não fazia diferença nenhuma. E o senhor chegou a entrar em contato com o senhor Jorge Janene ou alguém da Bônus Banval após o senhor decidir não mais fazer a operação para discutir a reestruturação dela ou tomar alguma providência? Não, porque para mim a operação morreu ali. Para mim, a partir do momento que eu falei que não ia fazer, essa operação para mim não existe.
O senhor não participou de nenhuma forma de encontrar um substituto? De jeito nenhum. Eu vou repetir para o senhor e deixar bem. Eu Não, sim, já entendi. nunca conheci o seu Zé Carlos Goulart. Sandro Tordinho, o senhor conheceu? Não, senhor. Nessa ocasião que o senhor disse que estava no banco com o senhor Delube e com o senhor Chaim, tinha mais alguém? Não, senhor. Só estava. Eu vou tentar lembrar. Sai do elevador, porta de vidro. A sala do seu Chaim era logo em frente, assim. Ou era uma sala de reunião. Mais nada. O senhor Anivaldo Quadrado guardou 2 vias desse contrato. O senhor tinha conhecimento que ele havia guardado esses contratos? Eu posso deduzir, mas aí eu estou fazendo um crime. O senhor não tinha conhecimento? Não tinha, senhor. Ele não lhe informou? O senhor não ficou De sabendo? jeito nenhum. Tá bom. O senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda? Eu gostaria de me dirigir ao Ministério Público. Tá? Eu estou num processo em Belo Horizonte, e aonde 3 procuradores estão conversando, nós estamos conversando, e são pessoas sérias, que é o senhor Eduardo Nepomuceno, o senhor Leonardo Barbabella e o senhor João Medeiro. E estamos no processo de delação, excelente. E quero deixar claro para o Ministério Público o que precisar, e se o senhor achar que nós somos úteis, nós estamos dispostos a sentar e conversar. Tá ok? Tá certo. Então pode ter